Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você assistir a esse vídeo, seja muito bem-vindo. Vamos conversar agora sobre a teoria geral. A gente começa a nossa conversa sobre a teoria geral agora. Isso vai nos acompanhar por vários vídeos em que a gente apresenta essa, tá? Que é talvez a principal obra econômica dos anos 1900. Esse livro foi publicado em 1936 e ele causa uma ruptura na ciência econômica, tá? Em que a gente tem, a partir do lançamento desse livro, a partir da obra colocada por Keynes, uma divisão de águas na ciência econômica, divisão essa que quase 90 anos depois do lançamento persiste. Não é por menos que vocês ouvem muito falar eu vou chamar de adjetivo keynesiano, tá? Inclusive em acepções que dialogam um pouco entre si, como os pós-keynesianos e os novo-keynesianos. A gente vai entender isso ao longo dos vídeos, tá? E nesse primeiro vídeo eu quero falar desse capítulo 1 da teoria geral, que vejam, é o capítulo talvez mais curto que vocês verão na vida de vocês. Esse capítulo tem meramente um parágrafo. E o que importa para a gente conversar aqui é a substância da palavra geral que Keynes colocou para qualificar a teoria que ele está lançando. Ele a chama de teoria geral. Depois ele vai explicar do que é essa teoria geral. Vejamos, é uma teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tá? Então, o adjetivo que existe aqui, que a gente precisa conversar, é sobre o geral. Por que Keynes está chamando a obra dele de teoria geral? Bem, tá? Keynes quer fazer com geral a explicação daquilo que mais se percebe na história do sistema econômico capitalista. E o que em geral, tá? Então pensemos em geral como comumente, usualmente, no mais das vezes, o que em geral nós mais temos na história do sistema capitalista é o desemprego das forças produtivas, seja capital, mas sobretudo trabalho, tá? Então as duas grandes forças produtivas que existem são capital, máquinas e equipamentos e trabalho, tá? E em geral, na história do sistema capitalista, essas forças estão subempregadas, isto é, a gente não consegue chegar ao emprego pleno das forças produtivas. Então, em geral, o que existe, tá, é uma situação de desemprego. Pois bem, a teoria, e aqui tem outro ponto importante nesse parágrafo, que é um capítulo, a teoria que Keynes, tá, quer, de certa forma, mostrar que ela é uma teoria indevida, que é uma teoria que não consegue explicar a realidade, é a teoria que ele vai chamar de teoria clássica. Na nota de rodapé desse capítulo, tá, Keynes mostra o que ele está chamando de economia clássica. Tudo bem? E economia clássica aqui, Keynes vai ser abrangente. Ele vai incluir tanto os neoclássicos, que lhes são contemporâneos lá em Cambridge ou no continente, na França, tá? E ele também vai incluir autores clássicos. O que é autor clássico? Tá? Basicamente, são aqueles autores que inauguram a ciência econômica. Então, nessa tradição da inauguração da ciência econômica, a gente tem, por exemplo, Smith, tá? A gente tem David Ricardo, ou Davi Ricardo, de uma forma aportuguesada, tá? A gente tem, inclusive, Marx, que vai fazer a crítica à economia política clássica. Então, Keynes, quando ele está construindo quem ele chamará de clássico, ele vai falar o seguinte: é de Davi Ricardo em diante. Tá? Aqui ele está excluindo Marx, que é um heterodoxo, ele está excluindo Adam Smith, que é, digamos, o inaugurador da ciência econômica como uma ciência rigorosa metodologicamente para se analisar o objeto produção de riqueza, que é o objeto da economia. Então, Keynes separa e ele vai dizer que ele vai separar a partir de Ricardo, então Ricardo, Marshall,
Walras, Jevons, Pigou, tá? Ele diz que fará essa separação porque Ricardo foi, dentro dos clássicos, o economista que colocou aquilo que é o método neoclássico, tá? Método que os neoclássicos usaram, mas vem de Ricardo, tá? Como sendo o método da abstração pura. Tudo bem? Então, até hoje a gente tem isso muito marcado na ciência econômica, porque a perspectiva ah, ortodoxa na economia, tá? Em que os neoclássicos, os novoclássicos, os novo-keynesianos estão, é uma perspectiva que produz o seu conhecimento, tá? A partir de uma visão dedutivista da ciência. Então, lançam-se pressupostos, lançam-se, depois dos pressupostos, toda ciência tem pressuposto, mas lançam-se hipóteses que são a priorísticas, elas vêm antes da observação dos fatos. E, a partir destas hipóteses, tá, que são abstratas e são gerais, fazem-se aferições dos particulares. Então, Keynes, quando ele olha para Davi Ricardo e fala a tradição vem daqui, é porque ele encontra em Davi Ricardo, tá, a pessoa que fez o aprimoramento máximo, que fechou essa forma metodológica de se pesquisar a economia e que os neoclássicos, que são contemporâneos de Keynes, Ricardo não era, tá, os neoclássicos continuam utilizando. Então, Keynes vai chamar todo esse pessoal, os neoclássicos e os clássicos, de clássicos. Então, isso é importante eu dizer, porque várias vezes eu vou estar falando aqui e não vou me policiar se eu estiver falando, por exemplo, soltar um clássico e depois soltar neoclássico. São, tá, cartas do mesmo baralho na concepção de Keynes da teoria geral. Então, duas importantes características, tá? Os neoclássicos, os clássicos, a economia ortodoxa, ela parte de uma posição de pleno emprego. Se ela parte de uma posição de pleno emprego, tá? E se o pleno emprego é aquilo que a gente vê muito particularmente na história do capitalismo e não na forma geral, tá? A economia clássica ela não é geral para Keynes, ela é particular. Então ele precisa escrever o quê? Uma teoria geral. Tá? Então percebam aqui a diferença. Quem está olhando para a economia clássica está dizendo, vocês partem do pleno emprego. Mas o pleno emprego não é aquilo que a gente vê no mais das vezes na história do capitalismo. Logo, vocês não oferecem uma teoria geral, clássicos, vocês oferecem uma teoria particular. Nesse sentido, o que eu preciso oferecer? Uma teoria que explique o capitalismo no mais das vezes da sua história. O que é? Com desemprego. Teoria geral. Tudo bem? E o segundo ponto relevante aqui que aparece é que quando Keynes está fazendo isso, ele está preparando o terreno para aquilo que ele fará nos capítulos 2, 3 em diante do livro até o 24, quando termina o livro, que é o quê? Se, no mais das vezes, o que nós temos no capitalismo é desemprego, e se a teoria clássica, que é a prevalecente, tá, em 1936, quando ele está escrevendo esse livro, não explica o desemprego, tá? Porque ela parte de uma posição de pleno emprego, nós veremos isso na aula do capítulo 2, tá? Então, o que Keynes vai fazer é o seguinte, eu preciso agora construir o caminho para que eu possa fazer aquilo que os clássicos não fazem, o quê? Explicar o que determina o emprego. Não por menos, teoria geral é do quê? Em primeira instância, do emprego. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, tá? Tem uma ou duas frentes aqui necessárias de explicação e acabou que o tempo desse vídeo ficou maior do que o tempo que vocês precisam para entender, tá? Um capítulo que tem um parágrafo. Mas eu quis contextualizar duas frentes relevantes. O primeiro, o que é o geral, tá? O que esse geral quer explicar o emprego? E, sobretudo, tá? Por que quer explicar de forma geral o emprego? Porque a teoria mainstream, a teoria prevalecente naquele momento, clássica, que aqui vocês vão ter que entender clássica barra neoclássica, não explica esse fenômeno. Eis o que Keynes, então, vai empreender a partir do capítulo 2. O que explica o nível de emprego? Por consequência, se eu estou falando de nível de emprego, o que vem junto? Nível de produto. Eis o que nós passaremos a falar
muito agora até o final dos capítulos e das videoaulas sobre a teoria geral. Um abraço.